Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Vamos continuar vendo tomada de decisão. Vamos dar uma olhada agora em intuição. Ou seja, o que é a intuição e como é que isso funciona, como é que ela faz parte do processo decisório. Gente, a intuição não é a irracionalidade, ou seja, a intuição ela é uma maneira da gente decidir onde você não tem um pensamento consciente, ou seja, você não se baseia em dados específicos, não, eu gosto disso por causa daquilo. Isso vai, digamos assim, de uma sensação que você tem, de alguma experiência, de algum hábito que você tenha. Ou seja, você vai tentar lidar com a incerteza. Com isso, o que acontece? Quanto mais complexa, quanto menos você souber sobre um assunto, mais difícil vai ser você usar a racionalidade. Ou seja, se você não tem dados, se você não tem informação, você não tem como agir racionalmente, ou pelo menos não estritamente racional, de maneira racional. Você vai ter que usar, de certo modo, da sua intuição, que é somatório de hábitos, de experiências, de uma reflexão que você tem, de costumes que você tem, de toda uma vivência. Então, muitas vezes a gente fala, isso aí foi um instinto meu. Na verdade, isso aí foi o quê? Foi o teu sexto sentido, tua maneira de pensar inconsciente ali, que levou a você tomar uma decisão que a gente chama de intuição. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dar uma olhada agora nas teorias de tomada de decisão em grupo ou tomada de decisão individual, o que é melhor. Eu estou trazendo esse contexto porque é muito comum, depois a gente vai ver gestão de equipes melhor isso, mas é muito comum que a gente diga que a tomada de decisão por equipes, ou que caia isso em concurso, é necessariamente melhor. Isso não é verdade, ou seja, existem situações onde você não consegue tomar a melhor decisão quando isso é com uma equipe. Tá? Vamos lá explicar isso melhor. Como é que isso funciona, pessoal? Uma decisão em grupo, ela tem algumas vantagens, ou seja, você consegue maior qualidade, ou seja, você consegue normalmente que mais pessoas que tenham históricos diferentes, experiências diferentes, consigam contribuir. Com isso, muitas vezes você tem mais alternativas do que seria natural com uma pessoa somente tomando a decisão. Outra coisa, até pelo brainstorming, você consegue o quê? Mais alternativas. Tem o senso comum que dizem duas cabeças pensam melhor do que um, né? Do que uma. Isso vai exatamente disso. Você consegue gerar mais alternativas. E também o quê? Você gera maior envolvimento, maior motivação. As pessoas se sentem parte do processo de tomada de decisão. Ou seja, o subordinado, ele compra a decisão. Por quê? Porque ele fez parte daquele processo. Ele se sente dono da decisão, tá? Agora, você tem alguns problemas também de você decidir em grupo, ou seja, a gente está acostumado a pensar, ter essa ideia, até porque vem do processo democrático, que a democracia é sempre melhor. E não necessariamente em todas as situações. Então, por exemplo, no caso da decisão individual, é fácil você ver quem foi que tomou a decisão, quem é o responsável. Você consegue dizer, olha, a responsabilidade é de fulano, é de cicrano. Já na decisão em grupo, é mais difícil. Então, por exemplo, eu sou carioca, teve há alguns anos atrás uma eleição de governador lá, que eu não vou dizer quem foi, que fez um péssimo governo. E você era engraçado que a gente depois, 2 anos depois da eleição, você já não achava mais ninguém que tinha votado no sujeito. Você podia perguntar para quem fosse, que ninguém tinha votado nele. Eu falava, essa eleição foi a mais fraudada do mundo, porque ninguém votou no sujeito. Ou seja, o que aconteceu? Claro que você não consegue apontar, você foi o responsável. Por quê? Porque ela foi decidida em grupo. Milhões de pessoas votaram e claro que depois que se arrependeram, se arrependem da decisão que tomaram, às vezes nem lembram mais da decisão que tomaram. Com isso, gente, a decisão individual ela tem essa vantagem. Você consegue dizer quem é o responsável.
Ou seja, você consegue apontar, não, a responsabilidade da decisão é dele, é daquele sujeito. E às vezes isso é importante. Outra coisa é o seguinte, como ela é decisão, é uma pessoa só que decide, você às vezes não tem o conflito no processo decisório. Então isso é muito comum, por exemplo, a gente ver até no funcionamento da nossa democracia. Existem certos temas que são complexos, que são difíceis, que muitas vezes num ambiente democrático ficam 10, 20, 30 anos para ser decididos. Por quê? Porque dentro de um grupo, muitas vezes é complicado você tocar em aspectos polêmicos, por exemplo. Os políticos, eles não querem fazer parte, eles não querem nem que seja faça parte da pauta. Por quê? Porque aquilo ali eles sabem que fazem eleitores vão querer ficar de um lado ou de outro, ou seja, aquilo ali vai trazer um conflito que você não tem quando aquela decisão é única, exclusivamente individual. A pessoa vai tomar a decisão, vai pensar, vai refletir e vai decidir num ponto X. Outra coisa que existe, você tem certas distorções do pensamento grupal. Existe uma distorção, por exemplo, que ela ocorre muito, o pensamento grupal que se chama, ela ocorre muito quando você tem pessoas muito semelhantes pensando, ou seja, reunidas. Imagina, por exemplo, um grupo do MST, onde você queira chegar lá e não, o capitalismo é bom, o capitalismo é legal. Ninguém vai sobreviver numa reunião dessa no MST. Por quê? Porque você não vai ser aceito num ambiente desse. Ou seja, você não vai ser aceito num ambiente onde todo mundo pensa parecido. Com isso, é natural que um grupo desse tome as decisões mais extremadas. Isso, no caso do MST de extrema esquerda, isso pode valer também para qualquer outro grupo. Ou seja, você tem o quê? Uma dificuldade, às vezes, de lidar. Dificuldade quando você tem um grupo. E menor dificuldade no caso de uma decisão individual. E, além disso, ela é rápida, ela é barata. Ou seja, você não precisa reunir ninguém, você não precisa juntar muita gente. A pessoa, muitas vezes, ela ali sozinha, em pouco tempo, ela consegue decidir. Então, dependendo do tipo de decisão, dependendo do tipo de tomada de decisão, você terá vantagens na decisão individual ou você terá vantagem na decisão de grupo. Outro problema da decisão de grupo é que você, nem sempre a pessoa que seria mais qualificada naquele tema, ela consegue influenciar o grupo. Ou seja, muitas vezes a pessoa que influencia o grupo não é a pessoa mais qualificada. Com isso, aquele grupo, apesar de ter pessoas qualificadas dentro dos indivíduos que compõem o grupo, você não consegue que aquela pessoa influencie, com isso a decisão é uma decisão ruim. Tá? Então, como a gente viu aqui, existem vantagens da tomada de decisão individual e existem vantagens da decisão tomada por um grupo. E vamos ver daqui a pouco como isso é cobrado. Outro ponto, gente, é o pensamento linear e o pensamento sistêmico. O pensamento linear, gente, ele parte do princípio de que cada problema só tem uma solução. De que você vai tomar uma decisão e aquilo ali não vai afetar nada além daquele problema que você está pensando. Com isso, gente, é obviamente uma maneira que hoje em dia não é mais vista como válida, ou seja, que você toma uma decisão aqui, vai fazer o efeito X e vai ter o efeito Z, sem pensar de que isso aí pode ter outros desdobramentos, ou seja, a partir do momento que você toma uma decisão, seu concorrente vai tomar a decisão diferente e por aí vai. Já o pensamento sistêmico é o pensamento hoje visto como correto, onde o quê? Como a gente já viu a teoria de sistemas, onde tudo está interligado, se você tomar uma decisão, você vai afetar não só aquela área em si, mas outra área da organização, que os efeitos podem não ser exatamente o que você está prevendo, que você tem diversas maneiras de atingir o mesmo resultado, que os problemas são interrelacionados, que o ambiente ele vai mudando, com isso aquela solução pode deixar de ser válida. Então, assim, hoje em dia, o que é visto como efetivo, como verdadeiro, é o pensamento sistêmico. Vou dar um exemplo, por exemplo, de pensamento linear.
Tem uma piada muito antiga, na época do que o Garrincha jogava, até na Copa de 58, que o técnico virou para ele e falou: olha, Garrincha, você faz o seguinte, você cruza para a direita, você segue, dribla um, dribla o outro, vai para a linha de fundo e cruza que o Vavá vai entrar de cabeça. E o Garrincha era humilde, mas não era bobo, virou para o técnico: mas, seu técnico, o senhor já combinou com os russos? Ou seja, é claro que o que acontece? O técnico só pensou no que o Garrincha ia fazer. Só que esqueceu de que o quê? Tinha um outro lado, ou seja, será que aquele defensor vai deixar ele fazer aquilo ali? Ou seja, ele vai ter o comportamento passivo que o técnico estava imaginando que ele ia ter? Ou seja, isso é muito comum, por exemplo, você vê o pensamento, isso ocorrer, por exemplo, quando a gente tem uma guerra de preços. Vocês já ouviram falar de uma guerra de preço? Uma guerra de preço onde você tem uma empresa reduz o preço, a outra vai lá reduz também. Deixa eu abrir uma outra página aqui que vai ficar mais fácil. Você tem aqui, empresa A, ela tem o preço de 100. A empresa B também tem preço de 100. Aí ela aqui reduz para 95. Aí a outra vai aqui para 92. Aí a outra aqui vai para 89. Aí a outra aqui daqui a pouco para 87. Ou seja, é uma briga predatória de preço uma com a outra. O que elas estão esquecendo é que a decisão, por exemplo, de reduzir daqui para cá, seria ótima se essa aqui continuasse com 100. Não é verdade? O problema é que ela vai ter, de acordo com essa decisão aqui, ela vai tomar outra decisão. Com isso, você tem o quê? Exatamente o desdobramento do pensamento sistêmico. Ou seja, o externo, os outros atores, eles também vão ser influenciados pela sua decisão. Ou seja, a coisa não é tão simples como parece. Ok, pessoal? Vamos começar então a dar uma analisada nas questões de concurso, como isso é cobrado. Questão 14, CESP, BASA, Administração 2010. O conceito de racionalidade limitada evidencia a impossibilidade de se conceber a organização como um empreendimento estritamente racional. Gente, está perfeito, é exatamente isso o que diz o Simon, ou Simon. Então, está correta. Vamos lá para a próxima questão que a gente tem aqui, questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas, concurso do BADESC, analista administrativo de 2010. Com relação ao processo de tomada de decisão organizacional, analise as afirmativas a seguir. 1. O processo decisório é linear. Gente, aqui como a gente viu, linear não, ele é sistêmico. Não é linear. 2. O processo decisório depende das características individuais do tomador de decisão. Perfeito. Ou seja, claro que a gente vai ser impactado pelas nossas emoções, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências e por aí vai. Tá? Então tá correto, maravilha. Vamos para a letra 3. O processo decisório depende do contexto específico de cada situação. Claro. Ou seja, o processo decisório depende o quê? Das informações, dos dados, da situação que a gente está tendo que decidir. Então, a primeira está errada, as outras duas estão corretas. Vamos ver aqui se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. É o nosso gabarito. Vamos lá, gabarito é a letra D. Questão 16, Fundação Getúlio Vargas, Secretaria de Fazenda do Rio, Fiscal de Renda de 2007. A tomada de decisões é um elemento crítico na vida organizacional. Sobre esse processo, analise as afirmativas a seguir. 1. No modelo racional de tomada de decisão, o problema a ser resolvido deve ser definido de forma clara e sem ambiguidades. Devem-se listar as alternativas viáveis e escolher a que resulte no valor máximo percebido. Perfeito, né, gente?
O modelo racional toma, definir de forma clara, sem ambiguidade, listar as alternativas viáveis, ou seja, está ok aqui, não está falando nada que esteja incorreto. Vamos lá, A2. Pessoas tomam decisões dentro de uma racionalidade limitada. Elas constroem modelos simplificados que extraem os aspectos essenciais do problema sem capturar toda a sua complexidade. Perfeito. Ou seja, a gente não consegue lidar com toda a complexidade da situação. Ou seja, a gente generaliza, a gente simplifica aquela realidade complexa. 3. A tomada de decisão intuitiva é um processo inconsciente gerado pelas expectativas vividas, sendo uma alternativa complementar ao método racional. Gente, vamos lá, tomar decisão intuitiva é um processo inconsciente, ok, gerado pelas expectativas vividas, sendo uma alternativa complementar, perfeito. Então, as 3 estão corretas. Vamos aqui, a alternativa que é a nossa alternativa do gabarito é a letra E. Vamos aqui para a próxima questão. Questão da ESAF, questão de analista da Receita Federal. Uma adequada compreensão do tema processo decisório implica ter como corretas as seguintes afirmações, exceto. Então ele quer a incorreta. Tá, vamos lá. Alternativa A. Um problema cuja solução não dispõe de alternativas já está por si só resolvido. Tá certo, gente. Ou seja, se você não tem alternativa, o problema está resolvido. Aí vai fazer, mas como? Gente, isso é decisão, parte do princípio que você tem alternativas. Se você não tem alternativas, a decisão já está tomada, mesmo que ela não seja positiva. Então, por exemplo, se eu te falar, olha, você vai morrer um dia. Todos nós vamos morrer um dia, concorda? É a única certeza que a gente tem na vida. Tem alguma coisa que você possa fazer para não morrer hoje em dia? Tem alguma alternativa? Não. Então a decisão já está tomada, na verdade, você vai morrer um dia. Vamos lá, letra B. Um único problema pode ser percebido de formas diferentes por diferentes indivíduos, claro. Ou seja, cada pessoa tem um tipo de maneira de pensar, tem suas experiências diferentes, então isso aqui é bem tranquilo, né? Vamos lá. Letra C. O processo racional de tomada de decisão não exclui o uso da subjetividade. Perfeito também. Ou seja, você obviamente usa a subjetividade, o seu gosto, as suas opiniões, as suas preferências. Nem todo mundo, aliás, ninguém usa só a objetividade, como eu estava falando antes. Você vai escolher sua esposa só pelos dados objetivos que ela tem, altura, peso. Ninguém faz isso, né? Então vamos lá. Letra D. Mesmo a melhor decisão pode acarretar um resultado desastroso. Tá ok também, gente. Isso aqui, vários alunos tiveram dúvida na época. Gente, isso aí está perfeito. Ou seja, você pode ter 2 alternativas que sejam ruins. E não tem jeito, você não tem naquele momento uma alternativa boa. Vamos imaginar um caso real. Todos estão lembrados daqueles atentados terroristas lá nos Estados Unidos. Vamos imaginar que você tivesse dentro de um avião, de um caça-jato, e tivesse perto daquele avião, podendo derrubar aquele avião antes que ele atingisse a torre lá, o prédio, o World Trade Center. Gente, você tem 2 alternativas. Uma, derrubar o avião, ou a primeira, deixar ele bater na torre. Ou seja, numa situação você vai destruir o avião, as pessoas todas vão morrer, mas você não vai, você vai evitar que aquelas milhares de pessoas dentro do prédio morram também. Na outra, ele bate na torre, não só as pessoas que estão no avião vão morrer, mas as pessoas da torre também. Claro que você provavelmente ali escolheria abater o avião, mas é uma decisão boa, gente. Aquele resultado vai ser bom? Não, ele vai ser o menos pior, digamos assim, né? Como a gente fala no popular. Ele vai ser, dentro daquele contexto, a alternativa que você conseguiu, digamos assim, melhor, mas o resultado não deixa de ser desastroso, tá? Então essa aqui também está ok. Vamos para a letra E. A tomada de decisão em equipe
é preferível à tomada de decisão individual. Como a gente já viu, gente, isso nem sempre se aplica. Tá? Então essa, como a questão estava buscando a questão incorreta, essa é a questão, a alternativa ao gabarito. Vamos mais uma questão, questão DESAF, Ministério do Planejamento, concurso de gestor de 2009. No contexto organizacional, ao participarmos de um processo decisório, é incorreto afirmar que, como vocês viram, a ESAF adora pedir o incorreto, né? A racionalidade, por si só, insinua ser possível o domínio de fatores não controláveis e a eliminação de riscos e incerteza. É isso que a racionalidade diz, ou seja, que você pode ter todos os dados, que você não tem tempo, que você não tem... Ou seja, é óbvio que isso não é prático, não funciona na realidade, mas é isso que diz a teoria. Então está correto. B. Em nossos dias, ao lado da racionalidade gerencial, também se aplicam elementos como os aspectos comportamentais, o senso comum, o juízo das pessoas e a negociação política. Também está tranquila aqui, não é essa a alternativa que a gente está buscando, a incorreta. Letra C. A estrutura dos canais de informação e de disseminação do conhecimento exerce grande influência sobre o processo decisório. Claro, ou seja, como a gente diz, quem tem informação tem poder. Se você não tem informação, é difícil você estar numa posição, ou difícil você conseguir tomar uma decisão. Então, é claro que o canal de disseminação da informação, do conhecimento, ele afeta o processo decisório. D. O brainstorming é a característica adequada para identificar problemas. Gente, aqui é que é a pegadinha. Pegadinha na área. Gente, o brainstorming, ele não serve para identificar problema, ele serve para gerar alternativas. Então, como a questão está buscando o incorreto, é exatamente essa aqui. Ups, vamos lá. Letra E, vamos ver o que está errado. Aliás, a letra E está certa, porque a gente está buscando o errado no nível superior ao predomínio das decisões estratégicas que tratam das ligações entre a organização e o ambiente externo. Está tranquilinha. Sem dúvida, a questão aqui, o gabarito é a letra D, é o gabarito da banca. Vamos lá. Questão 19 da ESAF, Secretaria do Tesouro Nacional, 2008. O brainstorming, também conhecido como tempestade cerebral ou tempestade de ideias, é um método que proporciona um grande número de ideias, alternativas e soluções rápidas, sendo um excelente exercício de debate criativo e inovador. Possibilita um grande uso da criatividade, constituindo-se em técnica bastante aplicável à seguinte fase do processo decisório. Então vamos lá, identificação do problema ou oportunidade, diagnóstico, letra C, geração de alternativas, letra D, escolha da alternativa e E, avaliação da decisão. Como a gente viu, gente, o brainstorm ele serve para a geração das alternativas. Questão aqui, o gabarito é letra C. Vamos para a nossa próxima aqui, questão da ESAF, concurso de APO 2010. Vamos lá. Sabendo que poucas causas levam à maioria dos problemas, bem como que a identificação da causa básica de um problema deve ser feita de acordo com uma sequência de procedimentos lógicos, baseada em fatos e dados, o recurso gráfico para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser saneadas denomina-se. Vamos lá. Diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, funcionograma, histograma e fluxograma. Gente, aqui o que ele está pedindo, exatamente ele já dá a questão para a gente, né? Ele fala o quê? Que poucas causas levam à maioria dos problemas. Gente, isso aí é Pareto. Ou seja, que você tem poucos fatores que levam à maioria dos efeitos e que muitos efeitos que levam à minoria dos fatores. Então, tranquilo. Pareto aqui, gabarito é a letra A. Ishikawa, como a gente viu, é causa-efeito, não é esse. E os outros aqui
viagem total. Vamos lá. Próxima questãozinha nossa, questão número 21. Questão da STN, Desenvolvimento Institucional em 2005. Há dois modelos básicos que identificam o comportamento adotado em um processo de tomada de decisão. Indique a opção que identifica corretamente os dois modelos. Vamos lá, letra A. O comportamento racional é o que segue um processo não totalmente consciente e que se baseia na sensibilidade e percepção, enquanto o comportamento intuitivo é o que segue uma ordem lógica e se baseia totalmente em informações. Gente, é o contrário, né? Então não é essa aqui a nossa alternativa. Vamos lá. B. O comportamento racional aplica-se a ambientes complexos e dinâmicos, onde as informações são limitadas, enquanto que o comportamento intuitivo se aplica a ambientes simples e estáveis, onde há grande disponibilidade de informações. É o contrário também, não é essa a nossa alternativa. Vamos lá, letra C. O comportamento racional é o que segue uma ordem lógica e se baseia na sensibilidade e percepção. Não, aqui já está errado. Enquanto que o comportamento intuitivo se aplica a ambientes complexos e dinâmicos, onde há grande disponibilidade de informações. Também ambientes dinâmicos não têm grande disponibilidade de informações. Vamos lá. Letra D. O comportamento racional aplica-se a ambientes simples e estáveis, onde as informações são limitadas. Aqui já está errado, que se um ambiente é simples, ele não vai ter informação limitada, normalmente ele vai ter informação completa, enquanto que o comportamento intuitivo é o que segue uma ordem lógica, também está errado aqui, que seria o comportamento racional e se baseia totalmente em informações. Vamos lá, também não é essa. Letra E, que só pode ser essa aí, né? O comportamento racional é o que segue uma ordem lógica, se baseia totalmente em informações, enquanto que o comportamento intuitivo é o que segue um processo não totalmente consciente, que se baseia na sensibilidade e na percepção. Perfeito, é esse o nosso gabarito, como a gente viu. Questãozinha para quem conhece o conceito bem tranquila. Questãozinha você vê da STN. Vamos para a nossa próxima questão, questão 22. Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 2009. Considere as seguintes afirmações em relação à análise e melhoria de processos. O brainstorming ou tempestade cerebral é uma técnica de trabalho em grupo na qual os participantes apresentam ideias de forma espontânea sobre um determinado problema e, numa primeira etapa, é necessário enfatizar a qualidade das ideias e não a quantidade. É o contrário, gente. A gente tem que enfatizar no brainstorming a quantidade e não a qualidade. Ou seja, o ideal é que as pessoas tragam o máximo possível de alternativas no primeiro passo. Depois a gente vai depurando. Então essa aqui está incorreta. Vamos para a próxima alternativa aqui. Próxima afirmativa, né? O diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, é utilizado para enumerar as possíveis causas de um determinado problema e serve para ampliar a análise e a identificação de soluções. Tá perfeito, é isso aí. Vamos lá. Para 3. Para se construir um diagrama de causa e efeito, o primeiro passo é a realização de um brainstorming para se definir o principal problema da organização. E, em seguida, utiliza-se a mesma técnica de geração de ideias para levantar o maior número possível de causas. Gente, o erro aqui é que você não faz brainstorming para definir qual é o efeito que você vai estudar, qual é o problema. Ou seja, o problema normalmente ele já é óbvio. Estourou alguma coisa, caiu o avião. Você não precisa ficar pensando, gerando qual seria o problema. Então, esse é o erro da questão, essa afirmativa aqui está incorreta. Vamos aqui para a quarta afirmativa. O fluxograma, que representa graficamente a sequência de atividades de um processo, mostra o que é realizado em cada etapa, os itens que entram e saem do processo, e uma das suas desvantagens é a quantidade e complexidade dos símbolos gráficos. Gente, a gente
ainda não viu direito o fluxograma, mas isso está incorreto. Ou seja, a grande vantagem do fluxograma é que ele é simples. Ou seja, quando a gente for analisar a gestão de processo, que a gente analisar direito o fluxograma, vocês vão ver que exatamente são poucos os símbolos para que aquilo ali seja fácil, seja assim, montado de forma simples e seja facilmente compreendido pelas pessoas que estiverem analisando isso. Então essa também está incorreta e vamos, nossa última alternativa, última afirmativa, a matriz Gucci é utilizada para priorizar problemas a partir de 3 parâmetros. A gravidade, relacionada com o impacto do problema sobre as operações e pessoas de uma organização. A urgência, relativa ao tempo disponível para solucionar o problema. E a tendência, que avalia o potencial de crescimento do problema. Gente, essa aqui está bonitinha, direitinha. Então vamos dar uma analisada então, na questão como um todo. A 5 está ok, a 4 está errada, a terceira também está errada, a segunda está correta e a primeira está errada. Então, vamos achar aqui nas nossas alternativas possíveis, seria, então, a letra B. 2 e 5 que estão corretas, é o gabarito. Vamos aqui para a questão 23, questão da Fundação Carlos Chagas, Bahia Gás, administrador em 2010. O diagrama Ishikawa é uma ferramenta importante para o gestor no processo de tomada de decisão. Por quê? Vamos lá, letra A. Categoriza o processo decisório primário e de apoio da organização, relacionando as máquinas, mão de obra, materiais e métodos de trabalho. Gente, vamos lá. Categoriza o processo decisório primário de apoio, gente. Ele mistura aqui as coisas que fazem parte do diagrama de Ishikawa, ou seja, que podem fazer parte, os aspectos, as causas principais, mas não é exatamente categorizar o processo decisório. Ou seja, ele vai o quê? Ele vai tentar mapear as causas que levam aos efeitos. Então não é essa a nossa alternativa. Vamos lá. Identifica, organiza e apresenta de modo estruturado o fluxo das informações de toda a organização necessárias às decisões. Também, gente, não tem nada a ver com o diagrama de Ishikawa, como a gente já viu. Define as atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos, recursos e tecnologia. Também, nem pensar. Identifica, organiza e apresenta de modo estruturado a causa do problema e seu efeito, relacionando-os a máquinas, mão de obra, materiais e métodos de trabalho. Aqui sim. Ou seja, ele está fazendo o quê? Ele está analisando quais são as causas com o efeito. Ou seja, como a gente viu, Ishikawa também é conhecido como diagrama causa-efeito. Ou seja, onde você vai, a partir do efeito, tentar entender quais são aquelas causas possíveis. E, por fim, a letra E, relaciona causa e efeito com o ciclo PDCA, permitindo a gestão do processo. Aqui ele embaralha tudo, mistura PDCA com gestão de processo, com Ishikawa. Aqui é para pegar, gente, o aluno que estudou pouco, o cara olha assim, rapaz, esse PDCA eu já vi em algum lugar, rapaz. Eu já vi isso aqui, já escutei, já li, peguei e toma. Gente, letra D é o gabarito. Vamos aqui então para a nossa última questãozinha do módulo. FGV Senado, olha um concurso dos mais falados hoje em dia, o último concurso do Senado. No processo de tomada de decisões, os administradores devem pesar alternativas, muitas das quais envolvem acontecimentos futuros difíceis de serem previstos. Por isso, as situações de tomada de decisão são frequentemente classificadas em um contínuo que vai da certeza, altamente previsível, à turbulência, altamente imprevisível. Conforme sugerido por James A. Stoner e Edward Freeman, o risco, ou seja, lembra aquilo que a gente falou,
O risco refere-se à condição para a tomada de decisão. Então vamos lá ver as alternativas. Na qual os administradores enfrentam situações externas imprevisíveis ou não têm a condição, não têm as informações necessárias para estabelecer a probabilidade de determinados eventos. Como a gente viu, gente, se você não tem informação necessária para estabelecer a probabilidade, você está numa situação de quê? De incerteza. O risco, ele é exatamente quando você tem essas informações, ou seja, quando você consegue ter dados históricos que você consiga medir a probabilidade de algo ocorrer. Vamos então para a letra B, em que os administradores têm informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das várias alternativas que estão sendo consideradas. Gente, se ele tem informação precisa, mensurável e confiável, isso daí não seria o risco, seria a certeza. Ou seja, também não é o que a banca está pedindo. Letra C, em que os administradores conhecem a probabilidade de que uma determinada alternativa leve a um objetivo ou resultado desejado. Gente, aqui ele já toca no que a gente está precisando. Ou seja, que você conhece o quê? A probabilidade. Risco, gente, é quando você consegue exatamente o quê? Ter a probabilidade de que algo vai acontecer ou não. Ou seja, esse aqui, a princípio, é o nosso gabarito. Vamos só dar uma olhada o que está errado nessas outras alternativas. Letra D. Que ocorre quando as metas não são claras ou quando o meio ambiente muda muito rapidamente. Gente, isso aqui é aquele nosso famoso blá blá blá. Falou muito, mas não disse nada. Na qual, letra E então, na qual os administradores têm informações insuficientes, porém confiáveis, sobre os resultados daquilo que está sendo levado em consideração no momento da tomada de decisões. Gente, aqui ele traz aqui insuficientes, porém confiáveis. Isso aqui não está te dizendo nada, não é o nosso, não está ligado único exclusivamente ao risco, como a gente viu então, o gabarito é a letra C. Foi a nossa última questãozinha, gente. Daqui a pouquinho a gente volta ao nosso próximo módulo de comunicação. Abração para vocês, até daqui a pouco.